Título 2, da Organização Municipal. Capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Artigo 6º. O município de São Pedro da Aldeia, com sede na cidade que lhe dá o nome, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, rege-se por esta lei orgânica, conforme estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 7º. São poderes do município de São Pedro da Aldeia, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Artigo 8º. São símbolos do município de São Pedro da Aldeia a sua bandeira, o seu hino e o seu brasão. Parágrafo único. A lei municipal poderá estabelecer outros símbolos, dispondo sobre o seu uso no território do município de São Pedro da Aldeia. Artigo 9º. Incluem-se entre os bens do município de São Pedro da Aldeia os imóveis, por natureza e acessão física, e os móveis que atualmente sejam do seu domínio, ou a ele pertençam, bem assim os que lhe vierem a ser atribuídos por lei e os que forem incorporados ao seu patrimônio por ato jurídico perfeito. Capítulo 2, da Divisão Administrativa do Município. Artigo 10. O município de São Pedro da Aldeia poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos, em bairros, distritos e vilas. Parágrafo 1º. Constituem bairros porções contínuas e contíguas do território da sede, com denominação própria, representando meras divisões geográficas desta. Parágrafo 2º. É facultada a descentralização administrativa com a criação de bairros e de subsedes da Prefeitura Municipal, na forma de lei municipal de iniciativa do Poder Executivo. Artigo 11. Distrito é a parte do território do município de São Pedro da Aldeia dividido para fins administrativos de circunscrição territorial e de jurisdição municipal, com denominação própria, não possuindo autonomia política, jurídica ou financeira. Parágrafo 1º. Aplica-se ao distrito disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O distrito poderá subdividir-se em vilas, na forma de lei municipal de iniciativa do Poder Executivo. Artigo 12. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos depende de lei municipal, após consulta plebiscitária feita às populações diretamente interessadas, observada a legislação estadual específica e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 13 desta lei orgânica. Parágrafo único. O distrito pode ser criado mediante fusão de 2 ou mais bairros. Artigo 13. São requisitos para a criação de distrito. Inciso 1º. População, eleitorado e arrecadação não inferiores à sexta parte exigida para a criação de um município. Inciso 2º. Existência, na povoação sede, de pelo menos 100 moradias, uma escola pública, um posto de saúde e um posto policial. Parágrafo único. Comprova-se o atendimento às exigências enumeradas neste artigo mediante: alínea A. Declaração emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de estimativa de população. Alínea B. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral certificando o número de eleitores. Alínea C. Certidão emitida pelo Agente Municipal de Estatística ou pela repartição competente do município de São Pedro da Aldeia, certificando o número de moradias. Alínea D. Certidão do órgão fazendário estadual e do municipal, certificando a arrecadação da respectiva área territorial. Alínea E. Certidão emitida pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia ou pelas Secretarias de Educação, Saúde e de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, certificando a existência de escola pública, de posto de saúde e de posto policial na povoação sede. Artigo 14. Na fixação das divisas distritais devem ser observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Sempre que possível serão evitadas formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Inciso 2º. Preferência, para a delimitação, as linhas naturais, facilmente identificáveis. Inciso 3º. Na inexistência de linhas naturais, utilização de linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. Inciso 4º. É vedada a interrupção da continuidade territorial do município de São Pedro da Aldeia ou do distrito de origem. Parágrafo único.
As divisas distritais devem ser descritas trecho a trecho, salvo, para evitar duplicidade, nos trechos que coincidirem com os limites municipais. Capítulo 3. Da competência do município. Seção 1. Da competência privativa. Artigo 15. Compete ao município. Inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber. Inciso 3. Elaborar o plano plurianual e o orçamento anual. Inciso 4. Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 5. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Inciso 6. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 7. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. Inciso 8. Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. Inciso 9. Instituir o quadro, o plano de carreiras e o regime único dos servidores públicos municipais. Inciso 10. Organizar e prestar diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 11. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Rio de Janeiro, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 12. Instituir, executar e apoiar programas nacionais e culturais que propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Inciso 13. Amparar de modo especial os idosos e os portadores de necessidades especiais. Inciso 14. Estimular a participação popular na formulação de políticas públicas e sua ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de organização comunitária nos campos social e econômico, cooperativas de produção e mutirões. Inciso 15. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do Rio de Janeiro, serviços de atendimento à saúde da população, inclusive assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro com recursos próprios ou mediante convênio com entidade especializada. Inciso 16. Planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu território, especialmente o de sua zona urbana. Inciso 17. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observadas as diretrizes da lei federal. Inciso 18. Instituir, planejar e fiscalizar programas de desenvolvimento urbano nas áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência comum correspondente. Inciso 19. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer natureza. Inciso 20. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Inciso 21. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento cuja atividade venha a se tornar ilícita, prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao sossego e aos bons costumes. Inciso 22. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável. Inciso 23. Organizar e manter serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Inciso 24. Fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente. Inciso 25. Dispor sobre o depósito e a venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Inciso 26. Dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a finalidade principal de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores.
Inciso 27. Disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais, inclusive nas vicinais, cuja conservação seja de sua competência. Inciso 28. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua utilização. Inciso 29. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente, no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo, bem como afixar nas placas os respectivos horários. Inciso 30. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e de tráfego em condições especiais. Inciso 31. Regular as condições de utilização dos bens públicos. Inciso 32. Regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar conforme o caso. Alínea A. O serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Alínea B. Os serviços funerários e os cemitérios. Alínea C. Os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos. Alínea D. Os serviços de construção e conservação de estradas, ruas, vias ou caminhos municipais. Alínea E. Os serviços de iluminação pública. Alínea F. A fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Inciso 33. Fixar os locais de estacionamento público de táxis e demais veículos. Inciso 34. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. Inciso 35. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação. Inciso 36. Assegurar a expedição de certidões, quando requeridas as repartições públicas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Parágrafo 1º. As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo de outras, na forma da lei municipal, desde que atendam ao peculiar interesse do município de São Pedro da Aldeia e ao bem-estar de sua população e não conflitem com a competência federal e estadual. Parágrafo 2º. As normas de edificação, de loteamento e de arruamento a que se refere o inciso 17 deste artigo deverão exigir reserva de área destinada a Alínea A. Zonas verdes e demais logradouros públicos. Alínea B. Vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas de esgoto e de águas pluviais. Alínea C. Passagem de canalizações públicas de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos lotes, obedecidas as dimensões e demais condições estabelecidas na legislação. Parágrafo 3º. A lei que dispuser sobre a Guarda Municipal, destinada à proteção dos bens, serviços e instalações municipais estabelecerá sua organização e competência. Parágrafo 4º. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, devendo ser consubstanciada no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Seção 2, da competência comum. Artigo 16. E da competência comum do município de São Pedro da Aldeia, da União da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista em Lei Complementar Federal. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição da República Federativa do Brasil, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e das garantias das pessoas portadoras de necessidades especiais. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras, os bens de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º.
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas que geram a pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Inciso 13. Promover a integração econômica, política, social e cultural da região dos lagos, objetivando a união com os demais municípios no desenvolvimento e solução dos problemas regionais. Seção 3. Da competência suplementar. Artigo 17. Compete ao município de São Pedro da Aldeia suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 18. Além de outros casos previstos nesta lei orgânica, ao município de São Pedro da Aldeia é vedado: inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embargar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º, recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Inciso 4º, subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar a campanha ou objetivos estranhos à administração e ao interesse público. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção e disposições gerais. Artigo 19. A administração pública direta, indireta ou fracional, de qualquer dos poderes do município de São Pedro da Aldeia, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2º. A investidura em cargos ou empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, dentro do limite de vagas existentes na classe inicial da carreira. Inciso 5º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6º. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Inciso 11. A lei fixará o limite máximo entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais, observado, como limite máximo,
os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito municipal. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no parágrafo 1º, do artigo 20, desta Lei Orgânica. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os incisos 11 e 12 deste artigo, bem como os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso X. A linha A, a de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos privativos de médico. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundação pública. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, são os estabelecidos em lei federal. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 20. O município de São Pedro da Aldeia instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre os servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 2º. Aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22, 23 e 30 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 21. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município de São Pedro da Aldeia, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributível, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º deste artigo, e no que estabelecer a Constituição da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. Aos 60 anos de idade 35 anos de contribuição, se homem, e aos 55 anos de idade 30 de contribuição, se mulher. Alínea B. Aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos de serviço, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadorias e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Para os cálculos dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdências de que tratam o artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil, na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores. Alínea A. Portadores de deficiência. Alínea B. Que exerçam atividades de risco. Alínea C. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, alínea A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a percepção de mais uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual. Inciso 1º. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Inciso 2º. Ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Parágrafo 8º.
observado o disposto no artigo 37, inciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil, os proventos de aposentadorias e pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço corresponde para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, da Constituição da República Federativa do Brasil, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma constitucional, cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Artigo 22. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgamento ou através de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 23. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!